Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos exercitando aquilo que nos aconselhou Paulo, a nós que somos hoje Timóteo. Reavivai o dom que está em vós. E verificamos que os sacramentos são escolas deste reavivamento. Os sacramentos são formas que Deus nos dá na Igreja Católica de reavivarmos os carismas, os dons. Então, é possível viver os sacramentos de maneira carismática. Isso que é maravilhoso. Sabe por quê? Porque algumas pessoas pensam que renovação, ou renovamento carismático, é vivido no grupo de oração. Pronto e basta. Eu digo que não. Não se pode ser renovado apenas em um determinado momento, quando vem na assembleia. Então agora entro por aquela porta, o Espírito está aqui. Saio daquela porta para fora, o Espírito não está mais, volto ao normal. Há pessoas que pensam assim, entro no grupo de oração e aí o Espírito age. Há profecias, há dom de línguas, há carismas, há curas. Saio do grupo de oração, volto ao normal. O normal de uma pessoa que vive a dimensão carismática de sua vida é viver a vida segundo o Espírito. É viver a dinâmica carismática. Claro que o Espírito sopra quando quer, como quando quer e do jeito que Ele quer. Muitas vezes um sorriso pode contagiar aquela pessoa que está do seu lado sem que você lhe diga nada, porque é um sorriso carismático. Então, seria de se pensar como é que é um sorriso carismático. Sorriso carismático é aquele que Maria deu a Isabel quando chegou, depois que viu o Gabriel, o anjo que veio do céu, ela saiu, foi às pressas servir Isabel, a prima que estava lá, precisando de ajuda. E ela não disse nada, apenas sorriu. E logo que a voz da saudação chegou nos ouvidos de Isabel, o menino estremeceu de alegria no seu ventre, ou seja, a dimensão carismática passa por contágio, carismático contagia carismático, quase que por osmose, por contato, até pelo cheiro, não é? Então há uma vida no Espírito que toca e contagia. Somos missionários do fogo. Opa, o fogo está apagado, não é? Fogo já se apagou. Então vamos acender o fogo do Espírito, porque nós vivemos essa dimensão da água no batismo, do fogo no sacramento do... o fogo agora está bonito. Agora sim, pedi que colocasse mais óleo. Sabe o que é o óleo? Os ensinamentos, as orações, as canções, o tempo que você passa numa assembleia, tudo isso vai te enchendo de óleo. De combustível, meu irmão. O carro precisa de combustível. Senão não anda. Não adianta você ter um carro maravilhoso e não tem combustível. Não tem combustível. E às vezes é isso. Nós temos um carro maravilhoso, que é a fé cristã, a Igreja Católica, o rito, a Santa Missa, os sacramentos, mas não, o carro está na garagem e sem combustível. Então o que você veio fazer aqui numa Assembleia do Renovamento Carismático? Você veio dizer, enche-me, Senhor, com teu Espírito. O Senhor está ali no posto de gasolina, ou gasóleo, chame como você quiser. E você para o seu carro, está já na reserva. Não tem aquela luzinha vermelha que acende quando o carro está na reserva? Está na reserva, não vai dar para chegar no seu destino. E você para, e aí o frentista é Jesus. E Jesus diz, o que é que você quer? Imagina Jesus com a bomba de gasolina na mão. O que é que você quer? E você diz, enche-me, Senhor, com teu Espírito. É isso que nós viemos fazer aqui. E o melhor é que esta gasolina é de graça. Aquela lá no posto você paga. O Senhor nos derrama o seu Espírito sem medida. Não adianta chegar e dizer assim, põe 10 euros. Não é isso? Tem gente que faz isso. Põe 10 euros. A fé de 10 euros. Não. Enche o tanque, Senhor.
enche-me com teu Espírito. Então, os sacramentos do batismo, Páscoa, o sacramento da unção do crisma, o sacramento do crisma, Pentecostes, são sacramentos que nos enchem do Espírito e nos levam a viver uma vida carismática. Ou seja, uma vida segundo o Espírito, auxiliados pelos carismas. Vamos falar mais dos carismas ainda amanhã. Porém, como existe o sacramento do céu, que é a Eucaristia, que é o céu aqui e agora, existe o sacramento da terra, que é a reconciliação, porque, infelizmente, no meio do caminho, havia uma pedra. Esse é um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, que tem um poema que diz assim: no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Sempre há um acidente de percurso. Infelizmente, na nossa vida segundo o Espírito, seria tudo muito bom se não houvessem problemas. Se nós não tivéssemos no meio do caminho pedras, pecados, impaciências, imperfeições, espinhos. Nós somos, como cristãos, em comunidade, como um buquê de flores, todos muito bonitos, mas só que lá embaixo tem os espinhos, de um que cutuca no outro. Na vida entre marido e mulher também é assim. É muito bonito olhar o casal aqui por fora, estão os dois ali, sorridentes agora, ouvindo a pregação do senhor Padre Joãozinho, não é? Sorridente, de vez em quando ele faz assim: essa é para ti. Eu vejo aqui. Vocês acham que eu não vejo? Eu ponho esse óculos para disfarçar. Vocês sabem, agora vamos fazer um parênteses aqui na pregação, vou até chegar mais pertinho. Vocês sabem que são 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e Joãozinho. O João, cada evangelista tem um animal de estimação. Já viram isso, né? Qual é o animal do João? Águia. Olhos de águia. Tô de olho. Né? Tô de olho. Então eu vejo que de vez em quando, mais normal é que a mulher cutuca. Tem uns homens que saem da assembleia tudo totalmente doloridos. Um deles até disse, a mulher disse: vamos na assembleia, não vou dizer o nome, vamos na assembleia. Ele disse: eu não, ainda tenho costelas. Deus me tirou uma e me deu a mulher, agora as outras faz favor de preservar, né? Mas não tem problema, é assim mesmo. Por isso que Paulo deu muito conselho para quem vive a vida segundo o Espírito, quem se arrisca à dinâmica carismática. Ele deu muito conselho para os de Corinto, já deu muito conselho para os de Éfeso, deu muito conselho para os Gálatas, enfim, todos eles. Os Colossenses, que nós vamos ver agora. E são conselhos que não é para gente santa, perfeita, gente que está já no céu. Não, é para gente que ainda está pisando na terra, como nós, que ainda tem defeito. Eu, pelo menos, não sei vocês. Ainda tem uns pecados. Vejam que o Papa Francisco se confessa quase toda semana. E esses dias eu perguntei para um cardeal que trabalha com... Cardeal não, é um bispo secretário de uma congregação daquelas do Vaticano, que eu não vou dizer qual é. Que eu perguntei, por que é que o Papa Francisco se confessa tanto? Aí ele dizia: você não sabe como ele é bravo. E ele fala umas coisas, e ele é exigente, e depois ele acaba até ficando com um pouquinho de raiva. Por isso ele tem que se confessar mesmo. E ele reconhece, e aí ele se arrepende e vai e se confessa. Sabe por quê? Sujou, limpou. Não é assim? Sujou, limpou. Tem gente que diz: eu me confesso uma vez por ano. Tá, mas toma banho quantas vezes por ano? Essa é a mesma lógica. A higiene da alma é a reconciliação. Se temos a água, temos o fogo. Aqui do lado eu vou colocar, então. Vocês todos poderão ver.
o terceiro símbolo, que é este aqui. Estão vendo? Não. Mas ele está aqui. É a brisa. Não tem? Está aqui. Ó, vou pegar um pouquinho e mostrar para vocês. Este aqui é cada vez mais difícil de pegar o Espírito. Ele é cada vez mais indomável, cada vez mais bagunceiro, cada vez mais, ele nos desacomoda, desinstala, reinflama. É esse o Espírito. E ele nos restaura, nos refaz e realiza em nós o ministério da reconciliação. Nós precisamos viver sob o signo desta brisa que nos restaura. O Espírito é o sopro de Deus, o sopro restaurador de Deus. Alguns chamam de ruá, a brisa de Deus. Mas lá no início do Gênesis é Neshama. Deus fez um boneco de barro e soprou sobre ele. Não soprou. Literalmente, ele colocou o seu hálito. Vamos fazer essa experiência. Coloca a mão diante de você, assim, mais ou menos uns 20 centímetros, e sopra. Isso na Bíblia é ruá. É quente ou frio? É frio. É frio. Isso é ventania, isso é vendaval, isso é brisa. Esta é uma das metáforas do Espírito. Não é um vento impetuoso, não. É um vento suave. Aquele que Elias encontrou na brisa suave. Ele procurou Deus nas coisas extraordinárias, espetaculares, no terremoto e até no furacão. E Deus estava numa brisa suave. Mas mais suave que o ruá, e é pouco falado desse, é o Neshama. O Neshama, agora põe a mão bem perto da sua boca. E agora faz assim, ó. É quente ou é frio? Isso é Neshama. Ou seja, é hálito. Então Deus cria o boneco de barro e depois dá para ele sua intimidade. Portanto, o Espírito de Deus é a intimidade de Deus, é a dimensão íntima de Deus, é a dimensão interior de Deus. Nós recebemos da interioridade de Deus, do seu hálito, da sua vida plena. Porém, a vida é um combate espiritual. Nós já vamos ver também o texto. Um combate entre o bem e o mal. Nós somos levados a viver na dimensão da intimidade divina, mas o tempo inteiro somos tirados para fora de nós, para a superficialidade do mundo, que o Papa Francisco chama de mundanismo. O tempo inteiro nós somos levados ao mundanismo, até mesmo na igreja. É possível que nós estejamos dentro de uma assembleia como essa, tendo hábitos mundanos, absolutamente pagãos. Há quem faça até das coisas sagradas, das coisas de Deus, um verdadeiro fetiche, e seja até supersticioso com as coisas de Deus. Eu não vou dar exemplos aqui, mas há pessoas que fazem de um objeto, colocam um objeto no lugar de Deus, colocam uma pessoa no lugar de Deus, divinizam a pessoa, divinizam, por exemplo, o pregador. Conheço uma pessoa que me disse assim, eu fui na missa daquele padre, ele é um gato. Falei, como assim? Ele é tão lindo. E o que ele falou? Não sei. Eu não tive tempo de prestar atenção no sermão. Os olhos dele são maravilhosos. Gente, isso é pagão. Isso é pagão. O pregador é uma janela que precisa ser transparente. Para que serve a janela? Para ver o jardim. Agora, se você olha pela janela e fica só prestando atenção nas cortinas, o que você está vendo? Uma janela maravilhosa. E para além da janela, nada. Meus olhos estacionam na janela. O pregador deve ser transparente. Como nós. O cristão é alguém transparente. Olhando para você, alguém verá para além. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente olha para essa mulher, não enxerga mais aquela
aquela mulher enrugada, lá da Índia, que trabalhava com os pobres, enxerga a própria face de Cristo que está no seu sorriso. É ou não é? Então, os santos são estrelas que brilham e nos revelam o rosto de Deus. Porém, nós vivemos nesse combate, numa luta de reconciliação todo dia. Vamos ver o que Paulo nos diz a esse respeito. O mesmo Paulo que falou aqui ao amigo Timóteo, reinflama, reaviva o carisma de Deus que está em ti. Portanto, meus irmãos, Colossenses 3, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto e não das da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Quando nós vamos crescendo na dimensão espiritual, ficamos impacientes. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia o seguinte: eu me sinto como uma águia pequena, uma águia criança, um filhote de águia em cima de um penhasco, só que o coração é de águia adulta. Imagina que bonito. Eu quero voar, mas minhas asas não permitem. Eu já queria estar no céu, mas não consigo. Não temos aqui morada permanente, mas esperamos aqui a de vir. Somos cidadãos do céu. Paulo vai dizer, o melhor já seria estar com Deus, mas é preciso ainda viver um pouco mais. Então, quando nós vivemos antecipadamente essa dimensão do céu, vamos transformando o nosso dia a dia num pedaço de paraíso. Somos fazedores do céu na terra. Mas às vezes, nós temos uma habilidade de fazer purgatório na vida das pessoas. Isso para não ir um pouquinho mais para baixo e dizer que às vezes somos diabinhos que infernizam a vida de alguém. Porque diabolein é aquele que divide, o que se coloca no meio, o que atrapalha, o que cria confusão. Sabe o padre ali da paróquia, né? Nem te conto que eu ouvi lá na cabeleireira. Falaram do padre. Não sei se é verdade, mas andam dizendo por aí, começa o diabo. Isso é o diabo agindo. Aquela ali que vem, não olha. Grupo de oração, ela vem, ela parece santa. Ai, santa do pau oco, nem te conto que eu ouvi falar no supermercado. É assim que começa. As forças diabólicas a tomar conta até da comunidade cristã. E Paulo vai dizer, buscai as coisas do céu, buscai as coisas do alto. Não vivais na dimensão da terra. Portanto, para isso, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. A gente não vê isso, né? Que viver a ganância, por exemplo, pelo dinheiro, pelo ter, é uma idolatria, fazer das coisas um Deus. Estas coisas provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivíeis nestas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isso. Ira, aí ele faz uma lista aqui, olha isso. Se ele está falando, é porque existia isso no tempo dele. Aqui, hoje, principalmente em Setúbal, não há. No Algarve, não há. Todos são santos. Mas lá no tempo de Paulo, entre os colossenses, provavelmente, havia, vejam só, ira, furor, malvadeza, ultrajes, que nada disso saia de vossa boca, principalmente palavras indecentes. Não mentais uns aos outros, pois vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado
à imagem do seu Criador, a fim de alcançardes um conhecimento cada vez mais perfeito. Perceberam? Essa dinâmica, esse gerúndio, vai sendo renovado. Então isso é uma luta. É uma luta de todo dia. O homem velho está ali, parece que ele está voltando. E eu tenho medo de pregar sobre isso. Porque uma vez eu fiz uma homilia muito longa sobre que nós devemos matar o homem velho. E um homem velho chegou na sacristia e disse: o senhor não estava falando sério. Então não estou falando de idosos, né? Mas o homem velho até os idosos podem ser renovados. Então é preciso sim acabar com este homem velho que quer sempre voltar. É o Adão. O Adão sempre está ali à espreita. Se a gente se distrai, ele volta. É impressionante. Podemos até diminuir na dimensão espiritual, isso é terrível. Podemos crescer na dimensão espiritual e já estávamos vivendo os carismas, os dons, os frutos na alegria, na perseverança e na paciência. E de repente vamos nos tornando impacientes, rancorosos, e já estamos há 15 anos no renovamento carismático católico e vamos percebendo que o homem velho voltou. E vivemos os pecados capitais do espírito. Por exemplo, a gula. Agora não é mais de comida, é gula de oração. A pessoa é gulosa espiritualmente. Tem uma gula. Não posso ajudar os meus irmãos porque agora tenho a missa. Porque agora eu tenho adoração, porque agora eu tenho o terço. E sempre ela tem alguma coisa para rezar. Por isso não pode nunca ser solidária. Isso aí é pecado. Isso aí Deus não quer. Deus quer que nós sejamos ponderados, equilibrados, senão você vira uma sopa de água e sal. Faltou o macarrão. Você está entendendo? O equilíbrio da terra com as coisas do céu. E Paulo continua. Ele vai falar da preguiça, fala de tudo. Então, vos revestistes do homem novo, que vai sendo sempre renovado à imagem do Criador, a fim de alcançardes um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo em todos. É maravilhoso esse Paulo, hein? Ele estava cheio do Espírito quando falou todas essas coisas. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vesti-vos com sentimento de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. A paciência é a ciência da paz. Sabe, eu acho impressionante como as pessoas... Eu tenho 25 anos de padre. Talvez o pecado que eu tenha mais absolvido nas confissões que eu atendi é este. Principalmente das mulheres. Impaciência. E às vezes, teve uma que uma vez me disse: padre, eu preciso confessar com o senhor. Eu digo: então um dia venha. Não, mas é o mesmo pecado de sempre, padre, eu sou impaciente. E nem era uma confissão, por isso eu não revelo. Sim, impaciente com quem? Não, com meu marido. Porque sabe o que o meu marido fez agora? Aí eu falo: mas você vai querer que eu dê absolvição para o seu marido? Então mande-o vir aqui. Não é? Então, a impaciência toma conta da nossa vida, nós somos impacientes. Porque a paciência é a ciência da paz. Nós vivemos num mundo em conflito. Nós vivemos num mundo de guerra. Num mundo de intolerância religiosa. Matam cristãos. Crucificam cristãos em pleno século 21. E não só no Iraque. Há cristãos sendo perseguidos por viver a sua fé. E o que é isso? Impaciência. Falta de ciência da paz. Então, o que Paulo está nos aconselhando aqui é de vivermos esse shalom, esta paz, este equilíbrio entre as dimensões do céu e da terra. E o conselho dele é: suportai-vos uns aos outros. O que é isso? O mistério da reconciliação nos torna suporte um do outro. Não é aguentar o outro na sua chatice. Também.
mas suportai-vos uns aos outros é o seguinte: nós estamos todos no mesmo corpo, carregando o mesmo caixão. Sabe quando vai um enterro? Está o defunto lá dentro, nós estamos todos carregando, 6 pessoas carregando o caixão. E quando um fica cansado, o outro segura mais forte. Aí quando o outro ficou cansado, um segura mais forte. É assim, entendeu? É assim. Agora eu estou aqui sendo um suporte de pregação para você. Talvez você tenha entrado desanimado, ferido, com alguma doença. O Senhor me coloca como padre, pregador, para suportar você, para te segurar. Segura na mão segura na mão do irmão, segura na mão do irmão. É isso. Ser cristão é ter este suporte, mas para isso precisamos ser gente unida, gente convocada, reunida em assembleia. Somos a Assembleia de Deus. Há lá no Brasil uma igreja evangélica que chama Assembleia de Deus. Uma vez um taxista olhou para mim, que estava assim de clésima, né? Aqui chamam cabeção, é isso, né? Essa camisa chama assim, essa é uma camisa do padre, camisa clerical. Ele olhou e disse: eu sou evangélico. Eu falei: eu também. Ele achou estranho, porque cruzinha de padre, roupinha de padre, carequinha de padre, tudo era padre. E como pode ser um padre evangélico? Eu falei: não, eu sou evangélico. E ele disse: de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, sim, toda semana. Estou lá na Assembleia de Deus. Mas parece padre. Então, sou um padre que congrego na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Sou evangélico, acredito no Evangelho, sou da Assembleia de Deus, me reúno em assembleia com o meu povo toda semana. Aliás, sou batista, porque fui batizado. Sou protestante, que não aceito o divórcio, não aceito o aborto, não aceita a corrupção, não aceita a mentira, não aceita o pecado. Então, sou protestante, sim, tenho muito que protestar. E sou um católico, apostólico, romano. Entendeu? Então, é isso. Nós não precisamos negar a nossa fé, né? Vivemos esta dimensão da unidade católica. Tem gente que perdeu a autoestima. A Igreja Católica também precisa desse ministério da reconciliação, precisa ser reconciliada. Não foi isso que Deus pediu a Francisco de Assis? E não é isso que esse herdeiro do carisma de Francisco, chamado Papa Francisco, está fazendo? O que foi que Francisco ouviu? Restaura a minha igreja. Gente, o sacramento da reconciliação não é só pessoal, é comunitário. Nós vivemos comunitariamente a dimensão da restauração. O renovamento carismático católico é chamado a restaurar a paróquia. Em alguns lugares, em alguns momentos, é a única porta aberta. É a única adoração semanal. É o único espaço de oração quente, aonde um jovem entra e pensa: aqui tem o Espírito de Deus. Restaurar as nossas liturgias. Então surgem vocações sacerdotais e religiosas, isso dentro do renovamento. E vai restaurando. E vai restaurando. É próprio do sopro do Espírito restaurar a face da terra e restaurar a face da igreja. Uma igreja que ficou muito sisuda. Como diz o Papa Francisco, com cara de quaresma, 365 dias por ano. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Temos teologia. Sou de uma igreja séria, não é como essas igrejas assim. Uma igreja que não sorri, que não abraça, não atrai os jovens e não encanta as crianças. O renovamento carismático católico, neste ministério de reconciliação, é chamado a ser o sorriso da igreja, a pastoral da acolhida. Quer fazer uma coisa bonita? Na missa, peça para o padre, se tem lá um folheto, para ficar na porta da igreja, distribuir o folheto, e sorria para as pessoas e diga ao menos: bom dia, a paz de Jesus. Só isso. E você estará evangelizando com reconciliação.
Coisas simples podem ser feitas. Reúna os jovens. Não precisa reunir uma assembleia de 150, 200 pessoas. Pode reunir 5, 10. E comece a rezar, a pedir, a invocar o Espírito Santo, a ler a palavra de Deus, a testemunhar e exercitar os carismas. Do menor, que é o carisma de línguas, até o mais extraordinário que possa aparecer, como, por exemplo, o dom de curas. Pedindo a Deus a graça de que Ele reconcilie também o corpo. Quantas pessoas chegam numa assembleia do renovamento aqui, dizem, eu cheguei aqui meio assim, tinha uma dor aqui, né? Uma dor aqui, onde eu toco dói, e não é o dedo que está quebrado, não. Onde eu toco dói, para Deus, acho que eu estou na idade do condor, e de repente melhorou. Deus restaura até o nosso corpo. É ou não é verdade? Quem aqui, nesse tempo que participa do renovamento carismático católico, já recebeu uma cura física? Vejam, quanta gente. E quem crê que vai receber? Nossa, todos precisam, eu também preciso, eu creio. Todos precisam. Uma pessoa me disse, padre, eu ainda não fui curado de nada, eu vou há tanto tempo no renovamento e não fui curado de nada. E eu perguntei qual é a sua doença, eu não tenho. Falei, mas então vamos rezar para que você tenha um câncer, um cancro, qualquer coisa pequenininha, quem sabe depois a gente reza pela sua... Não, padre, não precisa exagerar. Então, brincadeiras à parte, para vocês ficarem bem acordados, o Ministério da Reconciliação não é apenas a confissão dos pecados, isso é lá um sacramento maravilhoso, o sacramento da brisa em que Jesus diz, recebam o Espírito Santo. Olha que bonito, os pecados que perdoardes serão, e os pecados que não perdoardes serão retidos. Então, Jesus une o sopro do Espírito ao sacramento da reconciliação, no Evangelho de João, depois da sua ressurreição. Por isso que eu coloquei a brisa de Deus ligada aqui ao sacramento da reconciliação. E é bom que ninguém veja nada aqui, porque o sacramento da reconciliação é o mais escondido, o mais discreto. Está lá o meu primo, o Padre Nilo, que chegou aqui cansado. Ele vai ver agora, depois que todos aqui, porque aqui tem muitos pecadores, né? Já percebi que tem muitos pecadores aqui que estão precisando de banho da alma, de tomar uma ducha, né? E pense assim, esse padre é brasileiro e mora no México, é para lá que eu vou, porque ele leva meu pecado para bem longe. É verdade. Sabe, muita gente tem receio de se confessar com o padre da sua paróquia. Mas eu vou conversar com o padre Silvio, ele é de Setúbal. Depois eu encontro no supermercado, ele me olha, e eu penso, ele lembra do meu pecado, ai que vergonha. Não tem vergonha para pecar e tem vergonha de contar. E outra coisa, quando for se confessar, vou lhe dar um conselho, não faça poemas com o pecado. Às vezes, eu escuto uma confissão que é tão bonita, mas tão bonita, que eu não encontro pecado, que eu digo, meus parabéns, você é o máximo. Mas eu só não sei qual é o pecado. Pois é, senhor padre, o meu pecado é que eu, apesar de muito forte e muito santo, eu sempre vivi muito a minha fé. Às vezes, eu tenho uma leve falta de fé. Falei, conta logo. Não enrola, me conta logo este pecado. Então, diga, né? Diga o pecado. E não fique também com mil, assim, explicações do tipo... eu gostaria de contar, senhor padre, um pecado que me aconteceu, mas antes eu queria explicar que em 1972, quando eu estava na escola, então, e o padre olha no relógio, pensa, eu tenho missa às 7, isso são 6, eu tenho missa às 7, 1972, 2014, não vai dar tempo, é muita explicação, porque a pessoa quer justificar. Eu vou lhe dizer uma coisa, o padre escuta pecado e esquece. O Pai do céu não ouve. Eu acho que Deus é surdo para os nossos pecados. E eu me baseio naquela passagem do filho pródigo, em que o filho entrou em si e pensou,
Quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, comendo comida de porco. Vou voltar para a casa do meu pai e vou lhe dizer, pai, pequei contra o céu. Aí ele foi decorando a confissão, como a gente faz, né? Padre, já falei fez pecado. Padre, pequei contra a castidade, é o quinto, né? O sexto mandamento. Não roubei nem matei, mas eu fiz muitas coisas. Os outros todos podem colocar aí, senhor padre. Né? E a gente vai tentando dizer os pecados, alguns até escrevem, para facilitar. Eu posso ler, senhor padre? Pode ler, leia tudo que você quiser. Depois queime isso daí, para ninguém achar. Né? Não guarde como papel de estimação. Então, o filho pródigo fez a mesma coisa. Ele foi tentando decorar. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como teus empregados. E quando ele chegou lá, o pai estava de braços abertos, na porta da casa, e diz a Bíblia que ele nem deixou o filho falar. Ele abraçou o filho, abraçou o filho sujo, estava todo sujo, fedendo a porco. Eles, tragam aí uma roupa limpa, tragam aí um anel, uma nova sandália, vamos fazer festa. E provavelmente, eu acho que ele não colocou a roupa nova com aquela sujeira toda. Mandaram-lhe tomar um banho, isso é a confissão. A confissão é um banho restaurador. E os pecados? Ele nem ouviu. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 90 justos que não precisam de perdão. Então você imagina a alegria de Deus quando você volta na confissão e reconhece que você pecou. E o seu pecado foi muito claro. Você roubou. Feio! Mas como é que eu pude fazer aquilo? Enganei o meu cliente. E você vai dizer, padre, eu roubei. Não sei explicar. Não tem explicação. Pronto, eu roubei. O padre vai dizer, vai lhe dar o conselho, vai lhe dar a absolvição. Depois pague suas dívidas. Porque o pecado é perdoado, mas as consequências do pecado permanecem. Né? E às vezes ferem na carne. Né? E como uma pessoa que matou. Não significa que porque ele se confessou, que a justiça não vai ser feita. Ele precisa pagar diante de Deus, e Deus perdoa. Engraçado que é o contrário, né, da justiça civil. Porque na justiça civil, alguém o acusa e ele é condenado. Na justiça de Deus, ele mesmo se acusa e ele é absolvido. O réu é absolvido, mesmo sendo culpado. É um absurdo. Deus não segue a lógica humana. Deus absolve o pecador. Então tudo isso é o mistério da reconciliação, o mistério da restauração. E Paulo termina dizendo, perdoai-vos mutuamente como o Senhor vos perdoou. Fazei assim também vós. E sobretudo, revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, como estamos fazendo aqui. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações, salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito, e tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por Ele, dando graças a Deus Pai. Então, viver a dimensão da reconciliação, viver a dimensão da restauração, viver a dimensão da cura, é também viver na dimensão do permanente combate espiritual. Nós somos chamados a viver em permanente estado de sentinela. Por quê? Enquanto nós estamos lutando contra os impulsos da carne, não é só contra os impulsos da carne que nós lutamos também contra uma força externa e objetiva que quer nos derrubar. Entendeu? Uma força externa e objetiva. O mal não é apenas uma tendência interna de desequilíbrio pessoal. Eu posso, apesar de uma pequena labirintite, andar aqui assim. Né? Há uma tendência de vir para cá. Não é? Alguém quer vir aqui no meu lugar?
enquanto eu estou aqui assim, imaginem uma criatura espiritual que vem aqui e fica fazendo assim. Este é o diabo, é o demônio. Ele existe. Nós não fazemos propaganda dele porque ele é idiota. Ele é besta. É chato. É mentiroso. É pai da mentira e é príncipe das trevas. Portanto, para exorcizar o mal é preciso ligar a luz, acender a luz. Existem trevas onde existe luz? Não. Portanto, o inimigo de Deus gosta da penumbra. Ele gosta do escurinho. Como diz Santo Inácio de Loyola, para vencer o príncipe das trevas e o pai da mentira, é preciso viver no reinado da verdade. Por isso que a confissão, o sacramento da reconciliação, é um espaço, é um sacramento aonde você diz o pecado. Uma pessoa me disse assim, aliás, o Papa falou isso essa semana. Olha, Padre Joãozinho, eu não gosto muito desse sacramento da reconciliação. Porque eu me confesso com Deus. Sozinho, lá no meu quarto, eu chego para Deus e digo, Senhor, eu pequei, perdoa-me. E eu pergunto, e quando você pecou, você estava sozinho no seu quarto? Só você e Deus? Ah, não, eu pequei com a minha namorada. Ah, e já pediu perdão a ela? Então vai sem vergonha ao padre e conte. Não teve vergonha para pecar, não tenha vergonha para confessar. Sujou, limpou. Essa é a lógica. É maravilhoso, é humano, é pedagógico este sacramento. Dói, dói. Como um remédio amargo. Você toma e... Mas o inimigo fica frustrado quando você vai na confissão. Frustrado, por quê? Como diz Santo Inácio, ele é como um namorado sedutor que chega para a namorada, faz certos galanteios indecentes, e se ela vai dando corda, ele acaba seduzindo e fazendo o que ela não queria. Mas, se na primeira tentativa ela chega para o pai, na hora do almoço, diz, pai, sabe o Extremúncio? Só para dizer o nome que não tem aqui. O Extremúncio, meu namorado, ultimamente ele anda passando a mão do... O quê? Sim, ele pediu que eu não contasse nada para ninguém. Pera, minha filha, espera. Extremúncio. Sim, seu Osvaldo. Minha filha andou me contando que você anda meio safado. Ela falou isso? Não, seu Extremúncio, deve ter sido uma mais... Ele fica todo atrapalhado. Por quê? Ela falou a verdade. Então, quem está no reinado da verdade é livre. A verdade vos libertará. E outra, o inimigo, ele não é leal. Não entre no conto do inimigo, porque ele é sedutor. Primeiro, isso tudo que eu estou falando está no livro Combate Espiritual, que está aí publicado pela editora Pneuma. Ele primeiro, não é meu, é de Santo Inácio de Loyola. Eu só comento essas regras de discernimento no combate espiritual da primeira semana dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Primeiro, ele é sedutor. Ele vem e chega assim, devagarinho, diz que isso aí a igreja fala que é pecado. Antigamente era, mas agora, meu caro jovem, esse negócio de masturbação não é mais pecado, não. Isso aí é uma necessidade natural. Assim como você soa o nariz, está gripado, também faz masturbação. Mesma coisa. Isso aí tá vendo? É natural. E leia nos livros aí de educação sexual, que o governo, inclusive, no Brasil, pelo menos, distribui. Diz que é até saudável, se não nasce cabelo na mão. É umas coisas assim horríveis. E ele vai contando lorotas para você. E o mundanismo é cheio de lorota. E chega a absurdos. Querem ver? Não. Você, minha cara senhora, a senhora é dona do seu corpo, agora não quer essa criança, o terceiro filho? Por que não abortar? Isso aqui não tem nenhum problema. Essa criança nem ainda é gente. Um monte de lorota, um monte de mentira. Agora nos Estados Unidos ele está tão exagerado que já está criando uma lorota que entre os jovens está pegando, que é, mais saudável do que o aborto é matar a criança logo que nasce. É verdade? Há uma moda
nos Estados Unidos que pretende dizer que não há nenhum problema. Eu pensava que só em países como a China, que isso existia na cabeça de pessoas doentes, mas agora já há um grupo de jovens querendo, e há os que pensam que até os 4 anos não tem problema, não é? Não tem problema. Então vejam como ele, se você dá espaço, ele vai seduzindo, só que, ele não é verdadeiro, ele não é leal. Então, se você cai e peca, ele muda de estratégia, o sedutor vira acusador. Que coisa feia que você fez. Se eu fosse você, nem ia mais no renovamento. Confessar? Isso não adianta, porque você é que nem porco, lavar porco, né? Lava e depois ele suja de novo, lava e ele suja de novo. Não adianta, você não tem mais jeito. Aquele que era o sedutor, vira o acusador. Portanto, nós temos que viver a dimensão mística da reconciliação que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração de combate espiritual. O Pai está no céu e nós queremos chegar lá e santificamos o nome dEle, que por causa do nome dEle nos santifica e queremos ser santos. Ou seja, cristificados, que Cristo seja tudo em mim. O Senhor, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Muito bem, o Pai é nosso e está no céu. O seu nome é santo e nós queremos ser santificados nele, fazendo a sua vontade assim, aqui na terra, do jeito que é lá no céu. Pronto, falamos do céu, aonde é a casa do Pai. Agora vamos para a terra, o lugar do combate espiritual, o lugar da reconciliação. Primeiro, restaura as nossas fomes, o pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, o perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, o perdão é um exercício diário, contínuo, que nós precisamos viver. Padre Alírio, que já pregou várias vezes aqui, no renovamento, na Assembleia do Pneuma Vita, muitas vezes, ele tem um livro que chama, está publicado inclusive pela editora Pneuma, que chama Oração de Amorização. Sabe, não está? Está publicado? Oração de Amorização, em que ele fala que é preciso perdoar sempre, e cada vez que nós perdoamos uma mágoa, um ressentimento, por meio do perdão, nós vamos queimando as fichas escuras que alguém... A gente tem um fichário, não é? As pessoas estão olhando, o André está aqui, as quantas fichas que ele... E a gente vai guardando essas coisas sujas dentro de nós. Então é preciso exorcizar-se dessas coisas sujas, por meio do perdão. Mas esta vivência permanente do perdão, diária, que vai nos libertando, que vai gerando saúde em nós, cura até física e principalmente emocional, às vezes aprofunda mais. É preciso uma luta permanente contra o tentador. E o Senhor permite que sejamos tentados, mas não acima de nossas forças. Porque o inimigo de Deus, de novo eu volto a Santo Inácio de Loyola, ele é falso, então ele faz de conta que tem poder. O inimigo tem poder? Não tem poder. Todos nós que somos batizados podemos lhe dizer, vai embora daqui. Eu acho muito engraçado, se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Quando nas assembleias do renovamento há alguém ali que tem um aparente sinal de que o inimigo está agindo. E aí chegam aqui, senhor padre, por favor, vem aqui. Ah, ali um senhor que... Pois vá ali, você tem o poder de dizer a este inimigo, sai daqui. Você não foi convidado, nem tem crachá. O inimigo de Deus não tem crachá. Eu nem sei porque aquele pessoal lá em cima deixa ele entrar. Eles tinham que tomar um pouco mais de cuidado. Tem rabo e tem chifre, não tem crachá, não entra aqui na Assembleia do Renovamento, que fique lá por fora. Entendeu como é que é o negócio? Mas pode acontecer e a gente não se apavora, não lhe dê atenção, porque o que ele gosta mesmo é de atenção. No Brasil há uma emissora de TV que faz até entrevista. Esses dias eu assisti uma que o inimigo de Deus, que não era inimigo de Deus, coisa enorme, era diabo de Araque, aquilo lá, né? Falava contra outra igreja concorrente.
que tinha outro canal de televisão. Eu sou aqui o Beelzebub, eu quero... Era coisa tudo montada. Então, nem sempre é o inimigo de Deus. Às vezes é uma doença, é um mau espírito, às vezes é um estado de espírito psiquiátrico. E os exorcistas sabem muito bem, você pode ler aí o livro que o Renovamento está lançando, não é? Sobre o poder do mal não tem poder contra vós, não é? Do padre Neres, que não pôde vir por acaso, fez uma cirurgia, esteve aqui na outra assembleia e conduziu muito bem hoje à noite. Vamos fazer esta oração, pedindo que Deus nos liberte das forças do mal. E aí termina o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quer um conselho? Toda vez que você for rezar o Pai Nosso, faça essa oração de libertação. Viva esta dimensão da libertação na sua oração. E eu vou ensinar um modo para você rezar sozinho. Você reza o Pai Nosso inteiro, sozinho, lá no seu quarto. Se quiser, o marido e a esposa, né? E aí você diz, livrai-nos do mal. E aí inspira e diga, livrai-nos do mal. E expira. Sabe por quê? Quando nós inspiramos o oxigênio. E quando expiramos o gás carbônico, o que não presta mais. E é preciso viver esta dimensão. Quando você está muito nervoso, muito nervosa, você não faz assim. Não é? É até bom. É até bom. A nossa vida deve ser vivida como um respiro, não é? Mas, lembre-se que esse respiro, que agora é brisa, que é ar, na verdade é o Espírito Santo de Deus, que te liberta, Este sim tem poder. Santo Inácio de Loyola diz que quando a gente atribui poder ao inimigo, ele cresce, parece que ele é um leão. E quando você age com determinação, dizendo para ele, sai daqui, ele vira um gatinho e faz miau. É verdade, não tenha medo. Agora, uma coisa é certa, o diabo existe ou não existe? Existe e não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora. O Papa tem insistido, falou esta semana ainda, na existência real do mal fora de nós. O mal não é só uma tendência interna. O diabo está dentro de mim. Não. Deus não permite que ele esteja dentro de mim, só se você abrir a porta. E alguém aqui quer abrir a porta? Não, ele não tem crachá para entrar no nosso coração. Não tem autoridade, porque este lugar aqui tem dono. E quem é o dono? Este é o Senhor. E nós queremos viver permanentemente esta dimensão do combate espiritual. Por isso eu sugiro que você leia. Nós não vamos ler hoje, mas você pode ler e rezar constantemente a oração da armadura do cristão. Mais uma vez, o nosso querido Paulo, na carta aos Efésios, ele nos dá o segredo do combate, na verdade, o segredo da vitória. Fortalecei-vos no Senhor pelo poder de sua força. Quando eu sou fraco, então é que sou, porque no Senhor está a minha força. Então, fortalecei-vos no Senhor na sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebrosos, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus. Aqui, meus irmãos, quando estamos em comunidade, em assembleia, nós estamos protegidos. Quando estamos sozinhos, isolados, autossuficientes, estamos à mercê do inimigo. Um soldado sozinho pode alguma coisa? Não pode nada. Então ele tem que estar em exército. Nós queremos estar como exército de Deus. Protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, na hora que ele escolher para te pegar, porque não é sempre. É uma hora de fraqueza. Empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão.
Tendo a verdade como cinturão. Lembram? A verdade vos libertará. Cinturão é a verdade. A justiça como couraça. Pode ser traduzido como santidade. Os pés calçados com zelo para anunciar a palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa interessante. Se você está disposto a anunciar a palavra de Deus, a pregação, a evangelização exorciza. E mais, a caridade cobre uma multidão de pecados. Quando você vai em socorro dos pobres, ainda que você esteja lutando contra o inimigo e contra os teus pecados, o Senhor te restaura. Fale de Deus, proclame a palavra de Deus, evangelize oportuna e inoportunamente, faça a caridade, que a caridade cobre uma multidão de pecados, e em todas as circunstâncias. Empunhai o escudo da fé, a adesão a Jesus, com o qual podereis apagar, atenção, todas as flechas incendiadas do maligno. E enfim, o capacete da salvação, uma lógica de que somos salvos por Jesus. Porque tem aí uma lógica de que eu me salvo. Um capacete da autossalvação. O Espiritismo não aceita Jesus Salvador. Se alguém aqui é espírita, renuncie agora. Não é possível permanecer católico, cristão e espírita. O Espiritismo é uma lorota que nos faz acreditar que eu me salvo por meio da caridade que faço. Isso é autorredenção, então Jesus morreu em vão. Não é possível, vamos dizer com todas as letras, ser espírita e cristão. Ser cristão é reconhecer em Jesus o meu Salvador. E o espírita reconhece que ele é um astro de luz, é um exemplo de vida, é um grande guru, um grande mestre. Para nós não. Jesus é aquele que na cruz nos trouxe a salvação e a luz. O capacete da salvação, a mentalidade de que Deus é quem nos salva. E enfim, na mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia na mão. Pegue sua Bíblia na mão. Vou até colocar meus óculos, porque a pregação está terminando, eu quero ver isso daqui. Pegue sua Bíblia, levante ela lá em cima. Quem não trouxe a Bíblia vai plantar uma bananeira agora. Não. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão. Então, soldado, você está indo para a guerra sem arma? Só com a alma? Acostume-se. Nas mãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Carregue no seu coração, mas carregue também em suas mãos. Uma das formas de reconhecer um carismático é que ele tem a Bíblia. Uma das formas de reconhecer um carismático é essa, ele tem a Bíblia. Havia um tempo no Brasil em que quem andava pela rua assim com a Bíblia na mão era reconhecido como evangélico. Hoje nós já confundimos eles. Pode ser carismático. Ah, que bonito, já pensou? Você lá no shopping center com a Bíblia na mão. Ah, por que não? A espada do Espírito. É, atrevimento carismático. É viver o ministério da reconciliação. No seu lugar de trabalho, tenha uma Bíblia aberta. Pode ser uma Bíblia pequena, mas não aquela pequenininha assim, a menor do mundo. Essa dali. Uma Bíblia assim, ali. Pois em alguns hotéis a gente vai e tem lá uma Bíblia que nem é uma tradução muito boa, muito autorizada, faltam livros lá dentro, enfim. Mas há quem faça esse ministério de divulgação da palavra de Deus até em hotéis, mas faça isso, divulgue a palavra de Deus e leia, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Meu irmão, minha irmã, me perguntaram ainda há pouquinho, e afinal o senhor Padre Joãozinho veio, não está inspirado para cantar? Então eu gostaria de terminar esta pregação com uma canção. Vamos lá. Tudo isto resumido em 3 minutos. Me perguntaram aí sobre os livros. Vai sair um novo livro que é Mini Sermão. Mini Sermão, eu descobri que dá para falar a palavra de Deus em 1 minuto. Então, todos os dias eu mando por WhatsApp para 100 mil pessoas. E via Twitter mando por 140 caracteres um mini sermão. Quem entende o que eu estou falando, entendeu? Quem não entende, coloque na mão de Deus.
vai sair em livro agora, este mini sermão. Porque é preciso essencializar. Nós vivemos no mundo da multiplicação exagerada de palavras. Essa canção que nós vamos utilizar para terminar esta pregação, talvez ela diga tudo aquilo que eu falei no dia de hoje. Primeiro, o batismo, esta água que nos faz mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, e que o renovamento carismático vive como batismo no Espírito, efusão. Depois, esta experiência da Páscoa de Jesus no batismo, da passagem de Jesus no batismo, se completa no Pentecostes pessoal, ou seja, no sacramento do Crisma, que também não é pronto e acabado lá no início da minha vida ou na juventude, mas eu continuo vivendo nesta igreja pentecostal. A igreja nasce e continua vivendo de Pentecostes. Este fogo do Espírito. Mas infelizmente, nem tudo é batismo e crisma. Nem tudo é água e fogo. Na nossa vida, às vezes, tem espinhos. E aí vem o sacramento da reconciliação. O Senhor quer arrancar de dentro de nós o coração de pedra e colocar um coração novo. Praticamente nenhuma das frases desta canção saiu da minha cabeça. Todas elas são da Bíblia. Ezequiel 36 e Mateus 11. São as duas referências no Antigo Testamento, uma promessa. Eu vos darei um coração novo. E no Novo Testamento, o cumprimento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos pedir que o Senhor arranque de nós as pedras que estão aqui dentro pesando. Eu não sei quais são os seus pecados e quais são as suas pedras. Peça que o Senhor lhe dê um novo coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Erga a mão para o céu e peça o Espírito Santo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Mas às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Lava, purifica
e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derramar sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O meu Senhor Jesus, manda teu Espírito. Mas o Pai é nosso. E o pão também é. Por isso, tudo isso nos faz irmãos, filhos de um mesmo Pai, que o Pai é, e o Espírito Santo nos fraterniza. Por isso, não é só transformar meu coração. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado, reze por essa pessoa, para transformar o meu irmão. Reze. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu irmão. Bonito, mais uma vez. Jesus, manda teu Espírito, o meu irmão. O Espírito nos fraterniza, nos faz uma igreja, assembleia de convocados. Então nos faz uma família. A família é uma igreja e a igreja é uma família. Pai e mãe lá em casa são sacerdotes do lar. O padre na igreja é o pai do povo. O bispo também. Então dê a mão para quem está do seu lado, levante lá em cima, rompa o corredor. Não é mais só transformar meu coração, nem só transformar o meu irmão, mas é transformar-nos em irmãos, para transformar-nos em irmãos. O meu Senhor Jesus, manda teu Espírito para transformar-nos em irmãos. Jesus, manda teu Espírito nos em irmãos. Então a igreja é uma e a família é uma. Esse é o resumo de todo o dia de hoje. Então agora vamos repetir a palestra assim de mãos dadas. É uma ótima maneira de terminarmos esta tarde e voltaremos depois à noite para a nossa maravilhosa noite de adoração, de cura e de libertação. Que a família comece e termine. E que o homem carrega nos ombros. Que a mulher seja um céu de ternura.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos melhorar isso. A família, então, é uma... E a igreja? Bom, vamos tentar então. Que a igreja comece e termine. Preste atenção aí. E que o padre carrega nos ombros. Que a paróquia seja um céu de ternura. E que os jovens... E que os jovens conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor. Não, pera, calma. A família é uma igreja, a igreja é uma família. O pai é nosso. E o pão é? Como assim a minha também? Abençoa, Senhor, a igreja também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Olhe para quem está do lado e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê um abraço nesse irmão e diga: a paz esteja com você. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, quero ver as palmas, te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vamos ver se você conhece esse. Com as palmas. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Me diga lá onde Ele está.
está no céu, está na extensão do infinito. Está no céu, está no mar. Me perdoe o compositor dessa música, mas ele perdeu uma chance. O Senhor não está no mar, coisa nenhuma. Quem está no mar é peixe, o Senhor está no altar. Está ou não está? Daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai dizer, o Senhor está no céu. E vai estender a mão para cá e dizer, está no altar, na extensão do infinito. Mais uma vez. Está no céu, está no altar, na extensão do infinito. Está no meio de nós.